Agradecemos a Isabel nessa bela palestra e pedimos agora Paulo Simões de Almeida Pina, que vai falar sobre Redarte São Paulo, integrando recursos de informação e arte da cidade de São Paulo. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar com vocês porque eu não pude fazer uma apresentação tão charmosa da Redarte de São Paulo como a Mary fez a do Rio. Talvez porque a cidade de São Paulo não seja tão charmosa como o Rio de Janeiro é, mas as nossas colegas da Redarte, as nossas bibliotecas de arte são. Bom, esse trabalho, ele não é só meu, ele tem a colaboração, né, foi feito em colaboração com a professora Maria Cristina Barbosa de Almeida, da Universidade de São Paulo, e eu também sou bibliotecário de arte. Há 23 anos eu trabalho no Museu Lazar Segal, mas como um bom escorpiniano eu tenho uma vida dupla e eu também trabalho no Instituto Goethe de São Paulo. Bom, e esse trabalho, a primeira versão dele foi apresentada no Congresso Internacional da IFLA. Não sei se todo mundo aqui é bibliotecário. A IFLA é a International Federation of Library Associations. E o congresso, esse trabalho foi apresentado em 2004 em Buenos Aires. Posteriormente, depois da apresentação deste trabalho no congresso lá de Buenos Aires, ele foi publicado em uma revista na Art Libraries Journal, né, no volume 30, número 3. E este ano, né, foi publicada uma versão brasileira dele nessa revista aqui, que é Comunicação e Educação, no número de abril de 2007. Bom, em primeiro lugar, queria falar um pouco do entorno, né, da Redarte. Então, vou ter que falar de São Paulo. Vocês acho que já conhecem, mas acho que é importante apresentar alguns dados. São Paulo é a maior cidade brasileira e da América Latina, com quase 11 milhões de habitantes, né? É o quarto maior aglomerado urbano do mundo, com a região metropolitana de São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes, né? É um centro econômico no país, tem uma alta concentração de empresas, de instituições financeiras, mas também tem uma intensa vida cultural, né? Não existe hoje no Brasil um levantamento sobre a vida cultural. Agora, o IBGE lançou uma pesquisa sobre hábitos culturais do brasileiro, mas não existe um levantamento sobre o número de instituições culturais. Então, em São Paulo, a gente estima cerca de 300 cinemas, 100 teatros, 70 museus e mais ou menos uns 40 centros culturais, galerias de arte, etc. Fora isso, na cidade são realizados vários festivais de música, de cinema, mostras de teatro, dança, etc. Ao lado dessa pujança econômica, a gente encontra, como talvez a maioria das cidades latino-americanas, grandes desigualdades sociais, altas taxas de exclusão social, né? E isso pode ser visto nos indicadores de renda, saúde, trabalho, habitação. E esses altos índices de exclusão social também podem se refletem, né, no que a gente chama de exclusão cultural. Bom, essa complexa malha social, né, ela traz muitas dificuldades para o trabalho na área cultural. E, especialmente, para o trabalho nas bibliotecas e centros de informação, por causa da diversidade dos públicos que são atendidos por esses serviços e por uma coisa que é uma valorização numa sociedade, numa cidade como São Paulo,
com esse grande contingente de pessoas, há uma valorização muito maior dos eventos de massa em detrimento de preservação e dinamização de coleções, né, de arte. Vou falar um pouco do que seria o público das nossas instituições em São Paulo. Nós temos 4 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental e médio, cerca de 600 mil estudantes no ensino superior, fora o pessoal de cursos de especialização, pós-graduação, os mais diversos, né? É uma cidade que encontra também muita demanda por cursos de língua estrangeira, workshops na área de artes, enfim. Ao lado disso, a gente encontra uma taxa de analfabetismo elevada, né, de quase 5%, e uma taxa grande de evasão escolar. Isso se reflete, obviamente, no nosso trabalho. A gente tem visto nos últimos tempos que existe uma ação governamental e da sociedade civil no Brasil para tentar mudar essa realidade, mas é uma realidade que foi construída durante séculos e deve levar ainda algum tempo para a gente poder revertê-la. Você pode passar? Bom, então agora eu vou começar a falar um pouco da história, né, da Redarte antes de entrar no que é a Redarte hoje, né? Então, eu vou começar nos anos 70, né, a realidade das nossas bibliotecas. Na década de 70, a inexistência de microcomputadores, a gente nessa época nem ouvia falar de internet. Poucas bibliotecas de arte em São Paulo tinham acervos processados, mesmo catalogados em fichas, né? E havia uma extrema dificuldade de acessar a informação em arte nos serviços de informação. Apesar disso, houve nesta época uns primeiros projetos de cooperação. E esses projetos de cooperação entre as bibliotecas de arte que existiam era geralmente era uma coisa bilateral. Geralmente duas instituições, uma procurava a outra para estabelecer uma parceria. Tem alguns casos de parceria, uns 2 ou 3 casos de parceria nessa época, mas eu acho que a mais importante que eu e a Cristina detectamos foi que foi realizada entre a Biblioteca Geni Clabin Segal, do Museu Lazar Segal, e a Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? Essa parceria teve como produto compilação de bibliografia, né? Então, a bibliografia de dramaturgia brasileira, onde a gente compilava todos os textos de autores nacionais, é um desses produtos e foi muito utilizado pelas pessoas nessa época. Outros produtos foram publicados. A gente fez guias de corais brasileiros e também um catálogo de compositores brasileiros. Isso foram outras instituições que fizeram, né? Essas ações pioneiras de cooperação, elas contribuíram para o desenvolvimento das atividades de documentação especializada, estimularam o desenvolvimento das coleções e capacitaram, né, o trabalho dessas bibliotecas junto aos usuários, que tinham muita dificuldade de conseguir essas informações, né, nessa época. E essas publicações realmente eram um alívio para as pessoas que procuravam informação sobre arte nessa época. Pode passar. Bom, nos anos 80, foi realizado em São Paulo um primeiro diagnóstico dos serviços de informação em arte na cidade de São Paulo. Esse estudo envolveu apenas 18 instituições e, nessa época, a gente conseguiu detectar vários pontos frágeis, né? Bom, primeiro, falta de diretrizes na formação das coleções, né?
havia uma grande carência de recursos financeiros, e essa grande carência de recursos financeiros faziam com que as coleções abrigassem coisas muito diferentes, né? E algumas vezes sem uma organicidade. Havia grande dispersão e desatualização dos acervos. Então, visto como um todo, os acervos de arte na cidade de São Paulo, ele era muito, muito rico. Mas, quando a gente olhar a situação das bibliotecas individualmente, na verdade, cada biblioteca tinha só uma parte disso. Então, eram acervos, muitas vezes, fragmentados, em cada biblioteca pouco representativo e muitas vezes desatualizado. Bom, havia também uma ausência de racionalização de processos técnicos. Cada um de nós trabalhava de um jeito diferente, muitas vezes ainda trabalha, mas isso foi diagnosticado lá. Os usuários, por conta desta dispersão e dessa ausência de racionalização dos procedimentos técnicos, ele tinha que procurar hora de um jeito num lugar, hora de outro no outro, o que dificultava muito o acesso aos documentos, né? Foi detectada uma necessidade de modernização do trabalho, com a adoção de novos enfoques profissionais e a necessidade urgente de novas tecnologias para dar conta da explosão documental que a gente começou a sentir nessa época. Esse trabalho também detectou uma ausência grande de recursos humanos nas bibliotecas, nos serviços de informação. Alguns esforços isolados de algumas instituições em São Paulo, nesta e nos anos 80, no início, na primeira metade, eles foram relevantes, mas eram insuficientes para transformar esse estado de coisas na cidade, né? E o estado, então, o que dava uma impressão de uma precariedade muito grande. A gente detectou nesse primeiro diagnóstico uma grande quantidade de usuários, que ia do estudante ao professor, ao pesquisador, o agente cultural, que era uma profissão que na década de 80 começou a ser divulgada e a ser realmente, a ter bastante gente trabalhando com isso. Por isso, no final da década de 80, foi apresentado para o Instituto Cultural Itaú um projeto, né, que previa uma implantação de uma rede automatizada de informações, né, em artes, com vistas a possibilitar o acesso dos interessados a qualquer tipo de documento nessas áreas, né? E essa foi a primeira tentativa de juntar as instituições de arte. Então, o banco estava interessado em tornar disponível, em informatizar os acervos e tornar disponíveis esses acervos nos pontos eletrônicos que ele dizia que ia colocar esses pontos eletrônicos espalhados pelo banco. Na verdade, essa rede automatizada ela nunca chegou a acontecer, mas essa iniciativa foi bastante importante porque promoveu o encontro, pela primeira vez, dos profissionais que trabalhavam nas instituições de serviços de informação em arte. E essa reunião periódica desse grupo de profissionais trouxe à tona a discussão dos problemas, né, que cada um tinha e permitiu a elaboração de um primeiro produto conjunto, que foi a elaboração do vocabulário controlado de arte, né? Que a primeira é uma iniciativa pioneira em língua portuguesa. A Cecília Sobia foi uma das pessoas que trabalhou aqui e ela tem essa experiência grande na construção de vocabulários. Ela pode falar para vocês um pouco como foi essa experiência lá com o pessoal que se encontrava nesse projeto do Itaú Cultural. Pode passar. Bom,
Nos anos 90, a situação se modificou um pouco em São Paulo, né? Os serviços de informação e arte, eles começaram a se desenvolver e eles puderam oferecer serviços com mais qualidade, né? As bibliotecas começaram e os serviços de informação começaram a se informatizar e, por conta da realização de uma tese de doutoramento, né, com base na situação das bibliotecas, que foi feita em 95 a 97, começou a se ter novos conceitos para avaliar esses acervos e esses serviços. Então, a Maria Cristina Barbosa, que é a pessoa que escreveu esse trabalho comigo, ela defendeu essa tese de doutorado e ela era meio um catalisador entre os profissionais de arte, e isso fez com que fosse crescendo. Essas reuniões do Itaú também, as pessoas começaram a se conhecer, a conversar, e a gente pôde ver o crescimento de uma consciência, né, entre os profissionais desses serviços de informação para oferecer para os usuários um serviço de melhor qualidade, né? E ideias de novos produtos para esse pessoal. Pode passar. Bom, nos anos 90, como eu disse, a coisa avançou bastante, mas ainda havia muita coisa para ser feita. E a gente detectou o que ainda havia a ser feito. Desenvolver mais as coleções, os serviços e os produtos, né? Tanto com relação à quantidade da coleção, como em qualidade também, que é o mais importante. Desenvolver os serviços de informação para diferentes usuários. Muitos dos serviços de informação em arte na cidade, eles se limitavam a oferecer seus serviços ao pessoal da própria instituição. Então, o museu, a biblioteca do museu, dos museus em geral, era apenas um suporte das atividades da instituição. Elas pouco atendiam às demandas dos usuários de fora, né? Isso era uma necessidade que as bibliotecas tinham, de começar a abrir seus acervos para os usuários, para outros usuários. Para fazer isso, era preciso também promover essa utilização desses acervos, porque obviamente não basta você abrir suas portas, você precisa muitas vezes atrair esses novos usuários. E, finalmente, diminuir a distância existente entre as bibliotecas, os arquivos e os centros de documentação das atividades cotidianas do pessoal ligado às artes, porque muitas vezes o próprio pessoal que trabalha nas artes plásticas e nas artes em geral, eles não fazem uso dos acervos, né? Então, foi detectada também essa necessidade. Isso evitaria a subutilização dos acervos existentes nas diferentes instituições. Com base em todo esse diagnóstico, algumas iniciativas, e a partir deste primeiro trabalho do Itaú Cultural, algumas iniciativas conjuntas foram realizadas, né? Então, começaram a se criar algumas ferramentas para o trabalho de documentação em arte. E essas ferramentas, elas começaram a ser utilizadas por diferentes instituições. Então, houve a criação de alguns instrumentos, como o vocabulário controlado em cinema, que foi uma realização da Biblioteca do Museu Lazar Segall com a Cinemateca Brasileira. A partir desse trabalho também começou um outro trabalho de construção de um vocabulário controlado em artes cênicas, aí com outras instituições envolvidas, o Museu Lazar Segall, a Escola de Comunicações e Artes, a Divisão de Pesquisas do Centro Cultural São Paulo e a Prefeitura, a Divisão de Processamento Técnico da Prefeitura do Estado de São Paulo.
Por conta disso, nós conseguimos construir um vocabulário controlado em artes cênicas, que posteriormente veio a se juntar com aquele vocabulário de cinema e que deu origem a um vocabulário controlado em artes do espetáculo, né? Bom, essa situação encontrada na cidade, ela exigia a definição de uma estratégia global para as bibliotecas. E por isso, com base na criação da Redarte no Rio de Janeiro em 1995, nós pensamos que a gente poderia também reproduzir essa ideia em São Paulo e nós criamos a Redarte em São Paulo. Começamos a nos encontrar, né, no final da década de 90, mais precisamente em 1998, começou as reuniões da Redarte em São Paulo, como forma de tentar congregar os esforços das instituições e definir uma estratégia global para as bibliotecas e os serviços de informação em arte. Então surgiu a Redarte de São Paulo, que a gente pensou ela como uma organização na forma de uma rede de serviços em arte, né? Na região metropolitana de São Paulo. Tem algumas instituições que são das cidades do entorno, Santo André, São Bernardo, mas são poucas ainda. A Redarte de São Paulo foi pensada para congregar equipamentos culturais e educacionais. Então, bibliotecas, meio como se fazia aqui no Rio de Janeiro. Afinal, a nossa ideia surgiu do trabalho de vocês aqui do Rio. Então, bibliotecas, centros de documentação, centros de referência, arquivos, setores de museu, etc. Espaços virtuais de informação e projetos vinculados a instituições públicas ou privadas. Desta forma, então, a Redarte de São Paulo ela não envolve só bibliotecários, né, mas vários profissionais, diferentes profissionais que atuam na informação em arte e especialistas em arte também. Pode passar. Bom, aqui para dar uma ideia da localização da cidade de São Paulo e a localização dos diferentes serviços. Então, como eu falei, São Paulo é uma cidade muito complicada em termos de locomoção, apesar de ter metrô, mas tem um trânsito caótico, um metrô superlotado, e essas instituições se localizavam em lugares muito diferentes. Então, a troca de informações, para você não fazer um usuário que veio à sua biblioteca pedindo alguma coisa, mas que na verdade o que ele procura está em outra, para você não fazer ele perder esse tempo, foi importante para a gente a Redarte nesse sentido, de a gente ter esse conhecimento do que cada um possui e poder indicar com segurança esse usuário onde ele poderia achar, né, o material. Pode passar. Bom, aqui tem as categorias com as quais a gente trabalha na Redarte, né, os principais temas. Então, são as artes cênicas, teatro, dança, performance, ópera e circo. As artes visuais, o audiovisual, que é cinema, rádio e televisão. As artes visuais, né, as artes plásticas, a fotografia e o design. E a música. Outras categorias, serviços de informação que lidam com outras áreas também fazem parte da Redarte, que é o caso da arquitetura. Apesar da arquitetura não ser, para nós da Redarte de São Paulo, um foco específico, é muito importante a participação desses acervos na Redarte, porque nas bibliotecas de arquitetura são encontrados muitos documentos que têm informações importantes nas áreas de artes. Eu não sei se isso acontece aqui no Rio de Janeiro, mas as bibliotecas de arquitetura de São Paulo elas têm uma coleção grande de artes, principalmente artes visuais. Museologia também é um outro tema tratado, mas principalmente quando ele é relacionado a coleções de arte, a museus de arte, a questão de gestão de museus e arte, educação em museus de arte, né? A questão da preservação, para nós também é importante, quando aplicada à conservação de obras de arte, né? E a televisão, que eu citei lá em cima, quando ela se referir ao aspecto artístico da TV, a gente não se preocupa
com o tratamento da televisão como comunicação de massa, né? Pode passar. Bom, aqui é um pouco para vocês conhecerem os tipos de instituições que compõem a Redarte de São Paulo. Então, são bibliotecas de museus, arquivos e serviços de documentação, públicos e privados, que são a maior parte dos componentes da Redarte hoje. Então, nós temos tanto as bibliotecas dos museus, então, MAC, MAN, Museu da Imagem do Som, arquivo como o Arquivo da Bienal de São Paulo e centros de documentação como o Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Bom, bibliotecas universitárias, né, a Escola de Comunicações e Artes, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e outras bibliotecas de universidades privadas também, tanto especializadas em moda como em música, enfim, a grande diversidade. Algumas seções de bibliotecas públicas e centros culturais, como, por exemplo, a Discoteca Oneida Alvarenga, que é uma seção do Centro Cultural São Paulo. E outros centros culturais e instituições binacionais, como o Instituto Goethe, que tem um acervo grande em artes. Ou, por exemplo, a Aliança Francesa, que cuida da arte francesa, o Instituto Goethe, que cuida de arte alemã. Então, nós temos também essas outras bibliotecas que elas não são especializadas em artes, mas têm um enfoque bastante grande nesta área. Pode passar. Bom, o nosso público, o público em São Paulo, basicamente constituído de estudantes, pesquisadores, especialistas e profissionais que trabalham diretamente com as artes, os museólogos. Também tem o pessoal da área de teatro, os grupos de teatro amador, profissional, que vão às bibliotecas em busca de informação. Bom, a gente, além desse público especializado, que a gente chamaria assim, a gente também encontra o público que gosta os amadores, os amantes das artes, que gostam de ir às bibliotecas, por exemplo, para folhear uma revista especializada, para ver os livros que estão saindo, embora ele não trabalhe com isso. Isso é uma das características dos acervos com os quais a gente trabalha, que a gente atrai um público que não é o público especializado, diferente de uma biblioteca de medicina, uma biblioteca de técnica, que raramente vai chamar a atenção de um usuário não especializado, né? Na Redarte de São Paulo, nós temos consciência que o serviço de informação em arte eles têm uma função social, né? Que é colaborar para a educação estética e artística do público, do seu público, principalmente, obviamente, dos não especialistas, né? Contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade e do gosto, estimular a reflexão e o fazer artístico, através da informação, e colaborar na formação de público para as artes. Eu acho que isso é um papel muito importante das nossas instituições. Óbvio que inúmeras outras funções sociais, os serviços de arte podem desempenhar em São Paulo. Mas, assim, eu acho que o principal é formar esse público apreciador da arte, né? Os nossos serviços de informação, eles podem oferecer elementos para as pessoas que não são especialistas, para que elas possam usufruir, se apropriar dos bens culturais, né? Hoje em dia a gente vê que a arte contemporânea, o teatro contemporâneo, são atividades que é muito difícil a pessoa ter uma percepção dessas artes sem ela previamente ter tido algum tipo de informação sobre isso. Então, se você vai a uma instalação de um artista, se você vai a uma peça de teatro contemporânea hoje, muitas vezes as pessoas entram e saem sem entender as coisas. Eu acho que os nossos serviços de informação eles podem ajudar as pessoas a usufruir mais dessas atividades artísticas. Pode passar.
Então, o objetivo da Redarte São Paulo é integrar, em forma de rede, os serviços de informação em artes da cidade de São Paulo, de forma a possibilitar a troca de informações e experiências, bem como o desenvolvimento de projetos cooperativos que possam melhorar continuamente esses serviços, ampliando o público existente e atraindo novos públicos, né? Os desafios nossos em São Paulo é dar respostas ao mesmo tempo às diferentes demandas institucionais e às necessidades dos usuários de informação em arte na cidade de São Paulo, que muitas vezes são distantes. O que a instituição, por exemplo, o museu que eu trabalho, demanda para mim, nem sempre é o que o usuário da informação que está vindo na minha instituição precisa. Então, a Redarte tenta congregar os profissionais justamente para tentar debater isso e, em conjunto, poder estabelecer estratégias, né? Também um dos desafios da Redarte é suplantar os obstáculos que separam os diferentes serviços de informação em arte. A Isabel falou da questão, que eu acho que é uma questão parecida que a gente tem em São Paulo. Nós temos instituições públicas, instituições privadas, mesmo as públicas, nós temos instituições federais, instituições estaduais, instituições municipais. Então, tudo isso dificulta muito o trabalho conjunto, porque são muitos nuances e diferentes formas de trabalhar que, para você poder cooperar, você tem que suplantar tudo isso, né? E um último desafio da Redarte é vencer as barreiras corporativas. É aquela coisa, a biblioteca, eu tenho isso e eu sou a maior, eu sou a melhor, e para mim é muito difícil eu trabalhar em conjunto porque eu vou estar... essa outra biblioteca não é tão boa como a minha biblioteca. Isso também é um problema que a Redarte, o trabalho em conjunto em São Paulo, tenta suplantar. Pode passar. 5? Tá bom. Plano estratégico da Redarte de São Paulo. Então, estabelecer uma política de atuação conjunta, né? Definir focos e prioridades, porque a gente também se encontra muito, mas a gente acaba não definindo nessas reuniões os focos e as prioridades do nosso trabalho, muitas vezes. A gente se encontra, conversa e acaba esquecendo de estabelecer o foco. Mas a gente tem isso em mente. E tornar viável o desenvolvimento de projetos conjuntos, né? Então, a primeira projeto que a gente tentou desenvolver conjuntamente no último ano, nos últimos anos, foi uma estratégia de comunicação mais efetiva. Então, aumentar a nossa visibilidade. Então, a gente conseguiu, com o apoio do Instituto Goethe, em 2005, a construção de um site para a Redarte de São Paulo. Esse site ele teve uma taxa muito boa de acesso, a gente conseguiu mais de 6 mil acessos no ano, né? E a partir daí a gente, por iniciativa do pessoal da Redarte aqui do Rio, nós conseguimos esse ano, acabou de ser lançado, um site conjunto entre a Redarte Rio e a Redarte São Paulo, que é o que está no ar agora. No final eu tenho o link e a gente vai poder ver o site. Então, com isso, a gente também pretende uma integração maior com os nossos colegas aqui do Rio, né? De forma a poder trocar informações, trocar mesmo perguntas de usuários que não possam ser respondidas aqui, se a gente puder ajudar vocês em São Paulo. Por isso, no site, a gente construiu um fórum, uma forma de a gente trocar informações. Quem não tem uma coisa pode solicitar, jogar a pergunta na rede para a gente poder trocar informações. E nossa outra estratégia é incluir novos serviços de informação. Já estou acabando. Pode ir. Pode ir. Bom, resultados esperados do nosso trabalho em São Paulo. Suplantar a dispersão dos recursos e a fragmentação das coleções e a duplicação de serviços. Muitas vezes bibliotecas oferecem as mesmas coisas. Contribuir para o desenvolvimento da organização e da gestão da informação em arte.
melhorar o acesso à informação em arte na cidade de São Paulo e para melhor poder responder aos usuários. Aumentar também, como a Isabel disse, o número de usuários dos nossos serviços de informação e a qualidade do processamento técnico feito nas nossas instituições. E isso daí vem a construção dos vocabulários controlados, etc. Contribuir também para o contínuo desenvolvimento do conhecimento dos profissionais ligados às artes, né? E auxiliar os serviços de informação em arte individualmente a aumentar a credibilidade depositada pelo público e pelas instituições que as mantêm. É isso, trabalhar em conjunto, porque unidos a gente tem mais força do que sozinhos. Bom, aumentar a qualidade do serviço de informação e documentação em arte, colaborando para a disseminação dessa informação, não só para o público tradicional, público especializado, mas para o público em geral. E a gente acredita que com isso a gente está contribuindo para diminuir essa grande exclusão cultural na cidade de São Paulo e, por consequência, no Brasil. Pode passar. Bom, aqui tem esse link. Na verdade, se quando vocês forem acessar o outro endereço que a Isabel deu, vocês vão cair na mesma página. Será que dá para... Vamos ver se a gente entra. Espero que não... Deixa eu... Bom, então essa é a página da Redarte conjunta. Redartes, essa é a página principal que mostra um pouco como funciona o site. Então, põe só um pouquinho na parte... Pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente pensou o site de maneira a dar um histórico do que é a Redarte, né? Clica ali em especialidades, por favor. Então, ali nós colocamos as várias especialidades, pode clicar, que é onde o usuário pode se informar que tipo de bibliotecas ele pode achar em cada especialidade, né? Então, aí, você clicando aí, você vai para um pequeno... Pode clicar. Para um pequeno perfil do acervo, né? E embaixo para o link da instituição. Vamos ver se está funcionando. Para o link da instituição enfim, que tem aquele tipo de acervo. Será que dá para voltar lá? Bom, isso é a parte de especializações. Nós também temos em cada site, lá embaixo, um mapa da informação em arte. Isso tem tanto na parte de São Paulo como na parte do Rio. Então, é um mapinha da cidade e com a lista de cada instituição onde está. Aí, lá em cima, em Quem Somos, lá em cima. Lá em cima. Bem lá em cima. Isso. Aí tem os integrantes e os objetivos de cada Redarte. A ideia foi tentar criar um site conjunto, porque muitas vezes nós temos muitas coisas em comum, né? E acho que a gente, enfim, até agora a gente trabalhou cada um por si, a Redarte do Rio e a Redarte de São Paulo separadas. A gente espera que com esse site a gente possa trabalhar um pouco mais em conjunto. E esse site foi pensado de forma que, se surgir alguma outra Redarte em algum outro estado do Brasil, que ele também venha se incorporar aí, para a gente poder trocar mais informações. Bom, é isso. Muito obrigado. E da próxima vez eu vou preparar uma coisa bonita como a Mary fez. Passamos a palavra para Carlos Alberto Della Páscoa, que vai falar, cujo título da sua palestra é Descobrindo o Universo da Biblioteca Especializada em Arte. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite feito pela Redarte Rio para estar aqui apresentando esse trabalho. A apresentação que teremos a seguir está baseada em meu TCC, Bibliotecas de Arte, Descrição Histórica e Conceitual. A ausência de uma literatura no Brasil.
em língua portuguesa sobre as bibliotecas de arte foi uma das razões para a realização dessa pesquisa. O primeiro texto sobre bibliotecas de arte foi escrito em 1908 pela bibliotecária norte-americana Jane Wright. Esse texto, que completará um século em 2008, contém questionamentos que continuam atuais até hoje. Embora meu trabalho tenha sido realizado em 94, creio que muitas informações e questões continuam atuais no campo das bibliotecas de arte e contribuirá no enriquecimento deste evento. Esta apresentação tem por objetivo ser ilustrativa e informativa. Creio que todos nós que trabalhamos em uma biblioteca de arte ou com acervos de arte poderemos ter um novo olhar e uma nova dimensão sobre esse universo de trabalho. Como veremos, não há uma unanimidade na definição do que seja uma biblioteca de arte. Portanto, a biblioteca de arte apresentada ao longo deste trabalho será especializada em artes visuais. Para compreendermos essas questões, convido a todos para um passeio por esse universo da biblioteca de arte. Por favor. Eu começo com uma citação do Passey. Se as bibliotecas de arte não se diferenciassem das outras bibliotecas, não haveria necessidade de existir associações de bibliotecas de arte. Eu acho que essa frase está bem para começar aqui a apresentação. Por favor. Os rumos tomados pela arte no século XX vão influir no trabalho dos profissionais da informação de bibliotecas especializadas em arte. Nos países anglo-saxônicos surgem as denominações Art Librarianship, biblioteconomia especializada em arte, e Art Librarian, bibliotecário especializado em arte, que precisam o alto nível de capacitação dos profissionais da informação que atuam em bibliotecas e centros especializados em artes. Antes de tudo, precisamos saber o que entendemos por arte quando se trata de uma biblioteca de arte. Por favor. Por favor. Biblioteca de arte. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando iniciei a pesquisa. Então, de que arte, né? Por favor. Então, por manifestações artísticas, se entende como pintura, desenho, escultura, arquitetura, fotografia, teatro, dança, música, cinema e televisão, e literatura, poesia e prosa. Pode parecer estranho, mas literatura faz parte, sim, das bibliotecas de arte. No caso, uma biblioteca especializada em teatro, ela tem obrigatoriamente que ter a literatura, ou seja, peças de teatro. Por favor. Buscando a definição do termo belas artes, no dicionário Caldas Aulete, significa representar o belo e exercitar a nossa sensibilidade, que são o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, a dança ou coreografia, a arte dramática e a poesia. Por favor. Walker, que é um bibliotecário especializado em arte nos Estados Unidos, ele definiu da seguinte maneira: o termo belas artes normalmente visa incluir as chamadas artes visuais, arquitetura, pintura, escultura, desenhos, os meios impressos, a fotografia e as artes decorativas ou aplicadas, como o mobiliário, a vidraria e a tecelagem. Numa acepção maior do termo belas artes, pode-se também incluir as artes da performance, música, teatro, dança, ópera, cinema e televisão. Por favor. Então, a gente já dá para perceber que aí já é um ponto crucial e polêmico e, como já foi dito aqui, pode-se passar uma semana tratando dessa questão. Bom, se existem bibliotecas de arte, existe um ponto na história onde elas surgem. Então, vamos fazer agora uma pequena contextualização histórica. Por favor. As bibliotecas de arte desenvolvem-se em resposta ao surgimento de uma clientela especializada, composta por especialistas, colecionadores, curadores, membros de academias de arte e historiadores de arte. A necessidade de atender à busca crescente de informações deste grupo específico propiciou a criação de novos acervos especializados em artes.
Talvez tenham sido as famosas bibliotecas de Alexandria e Nínive as primeiras bibliotecas de arte da história, mas pouco se sabe sobre elas. A biblioteca de arte, como a conhecemos hoje, tem suas origens no Renascimento italiano. Durante este período, o papel do artista deixa de ser secundário e passa a uma posição de destaque. Papas, reis, nobres italianos, interessados em legitimar seu poder político, encontram nas letras e nas artes uma forma de manter e aumentar seu prestígio, com o objetivo de mostrar poderio e riqueza. Inicia-se então a prática do mecenato, ou seja, a proteção aos escritores e artistas, fato que confere à arte um papel importantíssimo na sociedade italiana. Para essa sociedade, citando Gombrich, erigir magníficos edifícios ou dedicar uma pintura para o altar-mor de uma famosa igreja era considerado um modo seguro de perpetuar-se o próprio nome e de adquirir um monumento condigno à sua existência terrena. Como havia muitos centros competindo pelos serviços dos mestres mais famosos, esses podiam, por seu turno, ditar seus termos. Em épocas anteriores, era o príncipe quem concedia seus favores ao artista. Agora, os papéis estavam quase invertidos, e era o artista quem concedia um favor a um rico príncipe ou potentado, aceitando uma encomenda dele. A reorientação do pensamento artístico, a redescoberta da arte clássica e a invenção da imprensa produzem a primeira grande onda de livros sobre arte. Biografias de artistas tornam-se o gênero literário favorito entre os letrados. O escultor florentino Lorenzo Ghiberti escreve os comentários, obra que deixa de ser uma simples biografia de artistas e já apresenta um tratamento geral e histórico da arte italiana. Evocando o passado clássico, a Renascença leva à formação das academias italianas de artes e ciências na segunda metade do século XV, que se multiplicam no século XVI. Até a Idade Média, predominavam na Europa as bibliotecas de mosteiros e conventos. Segundo Weiman, as mudanças sociais, econômicas, técnicas e culturais ocorridas durante a Renascença, mais o crescimento populacional nas cidades, o advento de novos tipos de culturas, a formação de novas ciências, o aumento na produção de livros através da impressão e do uso do papel, tudo isto vai atuar sobre as bibliotecas, sobre sua localização, tamanho, uso e organização. Por favor. Com a formação e proliferação das academias de arte por toda a Europa, em Milão surge em 1601, Paris em 1648, Berlim em 1696 e Londres em 1768. Nascem as primeiras bibliotecas de arte. Fundada em 1692, a Academia de Belas Artes de Viena já possuía uma biblioteca que pode ser considerada como a mais antiga biblioteca acadêmica, com uma das mais eminentes coleções sobre a história da arte. Por favor. A partir do século XVII, eu acho que é uma antes, né? Isso. A partir do século XVII, o conhecimento pela arte aumenta. A pintura ganha a preferência dos colecionadores, ocasionando o comércio de quadros que vão abastecer as galerias de palácios e castelos. As academias de arte proliferam-se por toda a Europa. Com a descoberta de Pompeia e Herculano, renova-se a curiosidade pelas obras antigas, aumenta-se o interesse e busca por antiguidades e objetos raros. Em 1764, Winckelmann escreve a História da Arte da Antiguidade, primeiro tratado sobre História da Arte. Em 1844, é introduzida oficialmente a disciplina História da Arte na Universidade de Berlim. Neste período, surgem vários tipos de publicações, catálogos, impressos de leilões de arte, periódicos de arte e avisos em jornais sobre leilões, comissões de arte, publicações de reproduções e resumos de livros. Estas obras, embora não fossem suficientemente especializadas, visavam atender às necessidades de informação de artistas, colecionadores, connoisseurs, negociantes e bibliotecários. No final do século XVIII, coleções particulares começam a ser doadas às cidades, surgindo aí os primeiros museus.
Em 1793, o governo republicano francês funda o Museu do Louvre, primeiro museu de arte do mundo moderno, com coleções acessíveis a todos e com finalidade recreativa e cultural. Graças a Winkelmann e Baumgarten, desenvolve-se na Alemanha e Áustria o estudo da história da arte e da estética. Ali surgem as primeiras associações, conferências e publicações sobre história da arte. Por favor. A Revolução Industrial, por sua vez, é responsável por uma série de transformações que chegam ao mundo das artes e das imagens. A invenção da fotografia promove o crescimento de publicações ilustradas. Os cartões postais datam desta época e vão contribuir na popularização das obras de arte das cidades europeias, que serão objeto de estudo dos historiadores de arte. Os grandes salões universais na França, Inglaterra e Estados Unidos contribuem no processo de democratização da arte no século XIX, sendo também responsáveis pela proliferação dos museus pela Europa e Estados Unidos. Por favor, a próxima. O desenvolvimento tecnológico é decisivo para o ensino artístico. Por volta de 1880, no Reino Unido, havia 233 escolas de arte com cerca de 75 mil estudantes nos cursos públicos. O desenho industrial ganha importância. O progresso nas ciências e técnicas contribui para a expansão do conhecimento. As bibliotecas passam a ocupar uma posição de destaque. Datam deste período muitas das principais bibliotecas de arte da atualidade. A biblioteca do Victoria and Albert Museum em Londres, em 1837. A biblioteca da School of Applied Art surge em 1845 e na Alemanha, em Frankfurt, em 1877, Museu de Artes Aplicadas. Por favor. Bom, vamos então para a parte de caracterização e tipologia. A caracterização e tipologia apresentadas a seguir referem-se às bibliotecas especializadas em artes visuais, já que por suas características especiais constituem o tipo mais tratado pela literatura especializada na área. Por favor. A biblioteca de arte, como a própria denominação já diz, é uma biblioteca especializada. Tanto o seu acervo quanto os seus serviços destinam-se a um público-alvo de especialistas em arte. Um dos aspectos que diferencia a biblioteca de arte das outras é a variedade de suportes sobre os quais passa a informação artística, da fotografia aos diapositivos, aos videodiscos, às partituras, aos filmes, o que faz com que uma biblioteca de arte tenha necessidades diferenciadas e especiais em relação à maioria das outras bibliotecas, exigindo do bibliotecário uma formação especializada para gerir as coleções e atender ao público. No caso de acervos de artes visuais, por exemplo, o profissional da informação está tratando documentos com imagens. A imagem, como sabemos, também é uma forma de linguagem, implicando duas formas de leitura, a escrita e a visual. E como diz Smith, quem trabalha com imagens trabalha com mais detalhes, mais informações e principalmente com informações menos evidentes, o que exige outro modo de análise, tratamento e classificação do documento. Picot comenta que uma biblioteca de arte tem coleções que cobrem as disciplinas seguintes: História da Arte, Arqueologia, Estética, Escultura, Pintura, Artes Gráficas, Artes do Espetáculo, em particular cinema, teatro e dança. Os documentos podem ser livros e revistas impressos ou microdocumentos. Outros documentos podem ser diapositivos, vídeos, CD-ROM. As imagens fixas e animadas são essenciais. E as bibliotecas de arte podem também possuir fotografias, estampas, livros de artistas, arquivos, etc. Por favor. No léxico de biblioteconomia, de 1974, encontra-se sob o verbete bibliotecas de arte a seguinte definição:
Bibliotecas científicas especializadas que colecionam e exploram literatura e materiais específicos sobre artes plásticas. Pertencem a esta categoria as bibliotecas de escolas e academias de arte, escolas técnicas, institutos de pesquisa e museus de arte. A Picot é uma bibliotecária francesa que trabalha na biblioteca de arte. E dentro dessas duas definições, a do léxico e a de uma profissional, dá para perceber que a biblioteca de arte, por mais que ela seja de artes visuais, ela também acaba englobando outras manifestações artísticas. Novamente, é um ponto crucial aqui na área da literatura especializada em biblioteconomia, em Art Librarianship. Bom, vamos entrar então numa pequena definição tipológica que se encontra na literatura, que talvez seja hoje em dia mais abrangente e também pode ser questionado. Por favor. Por favor. O primeiro tipo seriam as bibliotecas de escolas e academias de arte, departamentos de arte e de história da arte de universidades